Ligados e integrados. Oferecimento Seara, Salsicha Seara. Tudo fica bom demais. Agrosérie Speak, máxima potência genética. Olá, bom dia! Sejam bem-vindos ao Ligados Integrados, um programa dedicado aos produtores e produtoras de aves e suínos. Hoje a gente vai falar de um tema crucial para o futuro da nossa avicultura, a gripe aviária no Brasil. Como que a gente pode garantir a saúde dos nossos plantéis e evitar a disseminação dessa doença no país? Para responder sobre o tema, a gente vai conversar com o diretor do Departamento de Saúde Animal do Ministério da Agricultura e Pecuária. Ele vem nos trazer as últimas informações sobre a gripe aviária no Brasil. Fique aí, porque o Ligados Integrados está só começando. A gripe aviária, também conhecida como influenza aviária, chegou no Brasil em maio de 2023, gerando aí apreensão no setor avícola. Compreender a situação atual da doença e seus impactos é crucial para ações assertivas do produtor rural, na proteção da saúde animal e da sua produção. Até o dia 27 de junho, o Brasil registra 164 focos de influenza aviária de alta patogenicidade, conforme dados do Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA. A maioria dos casos foram identificados em aves silvestres, com 3 confirmações em aves de fundo de quintal. Felizmente, não há casos confirmados em aves comerciais até o momento, o que mantém aí o status do Brasil como livre de IAAP para o comércio internacional. Para a gente, então, trazer um panorama mais atual da gripe aviária, eu quero convidar aqui o diretor do Departamento de Saúde Animal do MAPA, o Marcelo Mota. Bom dia, Marcelo. Seja muito bem-vindo ao Ligados Integrados. Bom dia a todos. Bom dia a todos que nos escutam. Marcelo, para a gente começar então, no ano passado, os produtores rurais ficaram alerta aí com a gripe aviária, reforçando as barreiras sanitárias e atentos a informações oficiais sobre o vírus. Mas, o alarde contra a doença parece ter diminuído um pouco na mídia. Você concorda com essa percepção? Olha, o alarde na mídia pode até ter arrefecido um pouco, mas as ações que nós temos desenvolvido, o governo brasileiro, junto com o Ministério da Agricultura e Pecuária, tem desenvolvido na prevenção e nos esforços para que a influenza aviária mantenha-se fora do plantel avícola comercial brasileiro e não coloque em risco a saúde das pessoas, tem sido elevado, né? Então, nós renovamos o alerta e as medidas que estão sendo realizadas para prevenção e vigilância para essa doença até o final do ano, levando em consideração as condições epidemiológicas existentes, né? A verificação que nós temos realizado no sentido de perceber aonde estão os riscos associados à doença e atuar de forma precoce para impedir que esse risco se evolua e a gente tenha as medidas que vão evitar a introdução dessa doença no plantel avícola comercial brasileiro. Perfeito. E aproveitando que você está falando das medidas, eu quero saber quais são as medidas de biosseguridade mais importantes que os criadores de aves que estão em casa assistindo a gente devem manter para prevenir a chegada da doença nas propriedades. E o MAPA também continua disponibilizando aí treinamentos para auxiliar esses criadores na implementação dessas medidas de biosseguridade, Marcelo? Isso, exatamente. O Ministério da Agricultura e todos os órgãos estaduais de defesa sanitária animal no Brasil, a gente disponibiliza material informativo vasto nas redes sociais, nos portais eletrônicos de cada um desses órgãos,
com informação direcionada aos produtores e a todos os usuários do sistema em relação à identificação de sintomas clínicos precoces para essas doenças que induzem a sintomatologia respiratória e digestiva nos animais e dos procedimentos que devem ser adotados no caso da identificação dessa sintomatologia, quer seja no componente das aves de produção comercial ou quer seja ainda nas aves de subsistência ou ainda nas aves silvestres. Então, essas informações elas estão bem estruturadas e detalhadas. E, além disso, o Ministério da Agricultura conta também com a disponibilização de um formulário de recebimento de notificações sobre suspeitas de ocorrência de influenza aviária em aves silvestres e em aves de produção de pequena escala. Isso para que a gente favoreça uma atenção rápida e uma resposta rápida que é crucial no sentido de identificar os riscos e a gente fazer a contenção de um possível espalhamento da doença. No que se refere às condições de biosseguridade das propriedades, o Brasil é líder nesse segmento da avicultura comercial, porque nós exportamos para mais de 140 países os produtos que são elaborados pelos avicultores. E, nesse sentido, as condições de biosseguridade das granjas são muito elevadas, né? O Ministério da Agricultura defende e indica aos produtores brasileiros essas medidas que incluem o controle muito adequado das pessoas que entram à granja, toda a estrutura da granja ela tem que ser pensada de forma que não haja contato entre as aves da criação com animais externos à granja. Então, o provimento de telas com a gramatura específica para evitar a entrada de animais, o cuidado com a ração, o cuidado com a água, mas principalmente o cuidado na entrada de pessoas desconhecidas dentro da produção. Então, é muito importante que essas medidas de higiene e controle no manejo das aves elas sejam sempre adotadas para impedir que o risco de uma circulação de um vírus de influenza aviária de alta ou de baixa patogenicidade no ambiente exterior da granja ele não possibilite a sua entrada no sistema de produção. Muito bem, Marcelo. E no Brasil, né, nesse ano tem uma previsão aí de um inverno com temperaturas um pouco mais altas e o tempo bem seco, né? Com relação a essa estação do ano, será que a gente vai enfrentar algum desafio a mais para controlar e não disseminar aí o vírus da influenza? Olha, historicamente, em relação aos dados da epidemiologia dessa doença, a gente observa que as aves silvestres e migratórias, elas têm um componente importante na circulação do vírus de influenza aviária no ambiente. Então, nós temos que também um conhecimento de que temos que entender esse movimento de migração das aves e estar atento a eles. O Ministério da Agricultura tem indicado programas de vigilância ativa para essas populações de aves. Então, em períodos que acompanham essa movimentação, nós já temos os sítios de paradas dessas aves no seu momento de migração e fazemos as coletas de material para identificar que tipo de vírus tem circulado, se esses tipos de vírus eles são de alta ou de baixa patogenicidade e se dentro da identificação da positividade desses achados, eles são capazes ou não de colocar em risco a produção avícola comercial brasileira. Isso porque, dentro da natureza, esse vírus de influenza aviária encontra uma situação de equilíbrio com essas aves migratórias, com essas aves silvestres e migratórias. A situação acontece quando ocorre um contato com as aves dentro do sistema produtivo que possuem um sistema imunitário distinto e o vírus de influenza aviária causa mais, é capaz de se replicar e capaz de provocar sintomas clínicos nessas aves, induzindo a perdas produtivas. Então, a nossa ação em relação ao monitoramento das aves migratórias é tentar fazer um alerta precoce e identificar onde estão os riscos, né? Onde existe presença de vírus de influenza aviária de alta patogenicidade, para que a gente possa incrementar as medidas de biossegurança naquele local
e, de certa forma, nos antecipar a uma possibilidade de introdução de agentes de doença nos plantéis avícolas comerciais. Então, essa vigilância, esse monitoreio que está sendo feito, ele é muito importante para que a gente tenha uma condição precoce sobre os riscos que estão associados. Marcelo, e o mapa tem objetivo aí, tem um objetivo em investir em pesquisa de desenvolvimento de vacina ou outro método de controle da gripe aviária? Olha, as vacinas, elas são uma ferramenta para fazer o controle das doenças, né? Acho que desde os anos 2000, esse ano o Brasil faz 20 anos de uma estratégia que é chamada o Programa Nacional de Sanidade Avícola. E esse programa tem se pautado como objetivo principal em dar garantias aos mercados consumidores e ao consumidor interno brasileiro de que os produtos oriundos da avicultura eles são produzidos com extrema qualidade, em extrema condição de segurança, em que isso não coloca em risco a saúde do consumidor. É por isso que a gente atinge, nesse momento, mais de 170 mercados no mundo todo no consumo da carne de frango e dos produtos derivados dessa cadeia. Então, Muito o alcance desses critérios ele foi conseguido graças a uma condição sanitária muito adequada do plantel avícola nacional, né? Então, a partir do momento em que, atualmente, nós não fazemos a vacinação, quer seja do plantel avícola nacional ou das populações de subsistência na avicultura brasileira. Mudar essa situação, ela é dependente de uma avaliação epidemiológica mais consistente. Apenas os países que convivem com a influenza aviária dentro dos seus plantéis avícolas, eles fazem uso dessa estratégia, porque isso tem um impacto muito grande na percepção. Ao introduzir a vacina, nós vamos mascarar alguns critérios que são utilizados para perceber a presença precoce do agente da doença nos plantéis avícolas e fazer com que ao primeiro aparecimento do primeiro sintoma da doença, o Serviço Veterinário Oficial seja notificado, ele faça as medidas de contenção necessárias e evite, caso haja confirmação de uma doença num plantel avícola comercial, todas as medidas que já estão previstas no plano de contingência e emergência, no caso de uma ocorrência de influenza aviária de alta patogenicidade num plantel avícola comercial brasileiro, eles sejam limitados a uma pequena região e a gente tenha menos impactos econômicos aos produtores e também a gente mitigue totalmente a possibilidade de impacto à saúde humana para os consumidores que fazem uso desse produto. Então, nesse momento, a utilização da vacina não é uma condição caracterizada e, conforme as nossas avaliações epidemiológicas, ela não tem sido uma estratégia segura para a condição epidemiológica que se encontra no Brasil. Entendi. Marcelo, voltando um pouco a falar sobre as medidas, né? Depois de um período de restrições aí, devido às preocupações sanitárias, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo anunciou a retomada de torneios, feiras e outros eventos aí com aglomeração de aves. O que mudou no cenário que permitiu essa retomada e quais são os cuidados necessários para que não afete aí a produção comercial principalmente? Olha, o que mudou nesse cenário foi uma percepção de que a condição epidemiológica para a circulação desse vírus, ela é diferente nesse momento e que permitiu esse controle, a existência desses, desculpa, que permitiu a existência o retorno dessas atividades de torneios que incluem a aglomeração de aves, mas eles estão baseados num controle de movimentação desses animais. Então, os torneios têm permissão de acontecer, mas eles ocorrem dentro de uma forma controlada. Nós temos o controle da origem e do destino dessas aves e sabemos da condição sanitária desses animais no momento da sua movimentação. Então, essa atividade dá mais
trabalho ao Serviço Veterinário Oficial de fazer o monitoreio de todas essas ações, mas ela também permite uma atividade que, né, tem suas questões culturais e seu interesse pela sociedade. Marcelo, você falou um pouco de exportação aqui, né, na nossa conversa, considerando, né, que os Estados Unidos, a Austrália estão enfrentando aí casos de gripe aviária em granjas comerciais e, diferentemente, né, do nosso país, o Brasil tem mantido seu status de livre da doença. Então, como que o nosso atual status continua reforçando a segurança e a confiança também de outros países na avicultura brasileira? Exatamente. Como a gente comentava anteriormente, o Brasil exporta para mais de 140 países o produto da avicultura nacional. Então, isso é resultado de condições de biossegurança extremamente elevadas, desempenhadas pelos produtores brasileiros. E isso é um processo que aconteceu e vem se desenvolvendo nos últimos 20 anos. A indústria da produção avícola brasileira ela é extremamente sofisticada e desenvolveu critérios de biosseguridade na sua produção e tem favorecido, nesses últimos 20 anos, a inexistência de qualquer foco de doença emergente dentro do seu sistema de produção. Então, o controle rígido na entrada de pessoas dentro da propriedade, a seleção dos animais que estão sendo criados dentro do sistema de produção verticalizado, né? O controle na ração, o controle no fornecimento de água, as condições físicas que são muito bem padronizadas no sistema de criação avícola brasileiro, eles favorecem, eles são únicos no mundo todo, são muito avançadas as condições e elas nos favorecem que o Brasil hoje seja o maior exportador de carne de frango e de aves em todo o mundo, né? Isso é um reflexo do reconhecimento da nossa condição de biosseguridade, mas principalmente um reconhecimento de que essas condições elas funcionam, elas têm funcionado nos últimos 20 anos porque nós aqui no Ministério da Agricultura temos coordenado uma ação de vigilância contínua e esse sistema de vigilância ele tem reportado sobre a ausência da circulação dentro do sistema de produção. Então, isso é uma condição de constante evolução, nós continuamos a evoluir nos critérios de prevenção e vigilância, aumentando o número de amostragem e fazendo com que esse sistema represente a condição que acontece no campo para dar mais segurança aos consumidores de aves, tanto no Brasil como no exterior, que fazem uso, né, dessa proteína que é tão importante na alimentação humana do mundo e também em fornecer um equilíbrio econômico também aqui, tem muita importância econômica e social no desenvolvimento do Brasil. Marcelo, para a gente concluir então de forma breve, o MAPA tem algum plano ou estratégia de longo prazo para erradicar a gripe aviária no Brasil? Olha, erradicar a gripe aviária, assim, no que se refere ao componente do sistema avícola de produção comercial, a gripe aviária nunca houve uma introdução. E se houver uma introdução eventual, as medidas para contenção e erradicação desse foco, elas estão planejadas para serem imediatamente acionadas, né? Então, junto com o Ministério da Agricultura, junto com os 27 órgãos estaduais de defesa sanitária animal, possuem os seus planos de emergência, que são também apoiados pelo setor privado, para fazer frente a uma eventual ocorrência dessa doença no plantel avícola comercial. No que se refere ao sistema fora da produção comercial, a gente já observa que há uma circulação do vírus de influenza aviária, porque ela é dependente, entre outras questões, de uma circulação de animais que não obedecem fronteiras, né? Que são as aves migratórias, são os mamíferos aquáticos que fazem movimentação né, internacional. E o que nós podemos dar de resposta a isso é a manutenção de um sistema de vigilância precoce e que ele possa detectar rapidamente a mudança na caracterização de risco, né? Assim, a partir do momento em que se incrementa a vigilância nessas populações, a gente pode verificar o padrão dos vírus de influenza aviária que eles estão carregando e, dessa forma, a gente conseguir fazer os ajustes nas questões de biosseguridade das granjas próximas a esses locais de concentração
Entendido, de vírus com alta ou baixa patogenicidade e dessa forma, conseguir mantendo a situação em que a gente tenha um sistema de produção avícola, né, que vai produzir carne de frangos, ovos, numa condição de biosseguridade mais adequada possível para evitar os riscos à população humana e os danos que possam ser advindos ao comércio numa ocorrência de influenza aviária dentro do plantel comercial. Perfeito, Marcelo. Muito obrigada pela sua participação, viu? Tenha um bom dia para você. Imagina, foi um prazer. Obrigado. Tudo de bom. O Ligados e Integrados desta sexta-feira vai contar a história da família Ferronato, que mora no município de Flores da Cunha, no Rio Grande do Sul. Na verdade, são duas famílias ligadas pelo mesmo propósito, a avicultura. A história na atividade começa há mais de 40 anos atrás com os irmãos Miguel e Antônio e continua até hoje, gente, com a terceira geração da família. Vamos ver um trechinho da próxima família do Vida no Campo. Porque quem tinha mais que assumia mais os negócios era minha mãe, né? E eu fui aprendendo com o passar dos anos. Eu não gostava muito, não. Aí depois, quando as coisas foram se modernizando e ficando melhores para trabalhar, aí eu acabei gostando e aí a gente foi ampliando, né? E aí ficou. E aí depois que eu casei e foi passando esses anos agora, eu assumi mais o negócio. Ali nós trabalhamos em torno de 40 anos com esses dois aviários, os dois núcleos, né? A avicultura é conseguir me dar a casa que eu tenho, né? Caro. E assim, no lado da família, a união, né? A gente se uniu para trabalhar em torno de um propósito, né? Então, eu acho que além dos bens materiais, foi a união da família, né? Porque a avicultura é uma coisa assim que amanhã já é outra coisa, né? Não é uma coisa que, vou pegar um exemplo, pareira, podar, tratar e colher. É sempre assim. Frango não. Frango hoje é uma coisa, amanhã já é outra, um outro parâmetro de ambiência, outras melhorias que tem que se fazer, por isso os expansionistas estão ali para nos orientar, mas nunca se sabe tudo na avicultura. O episódio na íntegra vai ao ar nessa sexta-feira, às 11h30 da manhã, na tela do Canal Rural e também no nosso canal do YouTube. O endereço é o youtube.com/ligadosintegrados, esse que está aí na tela. Inclusive tem muito mais histórias inspiradoras de produtores de aves e suínos na playlist Vida no Campo. Eu prometo que vocês vão adorar conhecer, viu? Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau, tchau! Ligados e Integrados. Oferecimento Seara, Salsicha Seara. Tudo fica bom demais. Agroséries Peak, máxima potência genética.